Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, anota aí, é o 991637905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 32147766, e o nosso e-mail gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde, além de acompanhar o nosso programa em tempo real, você pode curtir, compartilhar e deixar o seu comentário lá, que é muito importante para a gente. Bom, gente, e no programa de hoje nós vamos falar sobre Olímpia, né? Olímpia, que está a 50 quilômetros de Rio Preto e a cada ano vem se consolidando aí como um dos principais destinos turísticos do país, né? Os parques aquáticos de Olímpia e outras atrações atraem aí talvez milhões ou 1 milhão de turistas por ano, sendo que só o Termas é um dos 3 parques mais visitados do planeta. E só a rede hoteleira de Olímpia tem mais de 11 mil leitos, que é já uma das maiores do estado de São Paulo, e com a anunciada chegada aí de um aeroporto internacional, a tendência é que a cidade se torne um dos polos turísticos mais importantes do país. Mas para falar sobre essa pujança, esse desenvolvimento de Olímpia, eu recebo no programa de hoje o prefeito da cidade, o Fernando Cunha, a quem eu agradeço demais por estar aqui com a gente. Além de prefeito de Olímpia por 2 vezes, o Fernando Cunha já foi deputado estadual nos anos 90, presidiu a Fundação CESP, entre outras atribuições, outros cargos importantes no estado. Prefeito, obrigado. Vamos falar muito de Olímpia, mas eu queria sair com o senhor esse anúncio de um aeroporto internacional na cidade. Como que é isso? Isso está certo? Vamos ter mesmo um aeroporto em Olímpia? Como é que está esse processo, prefeito? Obrigado mais uma vez. Bom, Alexandre, eu que agradeço o convite, quero cumprimentar os vereadores de São José do Rio Preto, através do seu presidente, o Paulera, foi um aniversariante da semana, né, e parabenizar a Câmara de Rio Preto por essa estrutura que vocês têm aqui em Rio Preto, né, que produz programas como esse que eu tenho a honra de poder participar. O aeroporto, eu acho que para vocês entenderem, a ideia nasce em Olímpia, numa sequência de um planejamento do crescimento do turismo de Olímpia. Então, nós iniciamos o turismo em Olímpia há 30 anos com a criação do Termas dos Laranjais, e as pessoas iam para passar o dia. Depois de uns 10, 15 anos vieram os hotéis, aí as pessoas começaram a vir de longe e ficarem mais dias em Olímpia. E mais recentemente nós temos o advento dos grandes resorts, que são os maiores do Brasil, né? Que são os grandes resorts hoteleiros. E o crescimento também da oferta de outros entretenimentos, como o Parque Hot Beach também, né, que hoje ele já tem 50% da capacidade do Termas, ele já agrega também com Hot Beach. Então, nós chegamos a 34 mil leitos. 34? Eu falei 11? 34 mil. É o segundo do estado de São Paulo. É quase que o dobro do terceiro colocado, que é Campinas, né? Campinas Primeiro, e Santos. Capital, com 70 mil, nós estamos com 35, mas temos mais 10 mil em início de implantação, nós vamos para 45 mil. Salvador tem 45 mil leitos. Então, nós hoje já estamos aí entre as 8 maior número de leitos do país. De leitos hoteleiros, né? Aí que é a pujança do turismo. O turismo, ele tem que ter entretenimento, ele tem que ter hospedagem e meios de alimentação, e ter acesso, né, para chegar
ao destino turístico. E o próximo passo que a gente planejou para a Olímpia é um aeroporto que faça com que a Olímpia se transforme num destino nacional, com um acesso melhor por aviões. Então, tem lugares que poderiam estar emitindo mais turistas para a Olímpia que são subaproveitados, como Belo Horizonte. O meio rodoviário de Belo Horizonte para a Olímpia é trágico. É muito longe. Né? Mas nós temos Brasília, tendo Cuiabá, Campo Grande, Curitiba. Então, nós temos um potencial enorme, o próprio Rio de Janeiro, né? Um potencial enorme no plano nacional, para a Olímpia crescer num plano nacional. E nós projetamos também para que seja um aeroporto internacional, para que Olímpia seja um destino latino-americano. A gente acha que o americano ele vai para o México, ele vai para o Caribe, né? O europeu ele fica nas praias ali da própria Europa, da Grécia, né? Do Mediterrâneo, né? Ali na França, alguma coisa da Itália, Espanha, né? Mas o latino-americano a gente tem esse mercado aqui. Então 1,5 milhão de argentinos vêm de avião para o Brasil todos os anos. Ou é Camboriú, ou é Rio de Janeiro, Búzios, né? Ilhéus, Salvador. E eles gostam de sol e água quente. É isso que nós temos a oferecer aqui em Olímpia. E o chileno também. O segundo maior emissor é o chileno, o terceiro é a Colômbia e quarto é o Uruguai, né? Mas nós estamos olhando a Argentina e o Chile, daí projetarmos esse aeroporto de Olímpia, que é um aeroporto complementar ao aeroporto de São José do Rio Preto. Isso, uma coisa não interfere com a outra. O fato de Rio Preto, 40 quilômetros, ter um aeroporto, isso... 30 quilômetros, o aeroporto ele está localizado, o local para implantação a 30 quilômetros de Rio Preto, a 20 de Olímpia, já foi pensado para não ficar muito perto da cidade, e ele vai ser complementar a Rio Preto. A Rio Preto vai continuar com os voos que tem, como é Congonhas para São Paulo, que tem os voos regionais todos, né? Mas os voos internacionais e de longo percurso lá em Guarulhos, né? Que é Cumbica e Viracopos. Então aqui Olímpia irá preencher essa lacuna e a gente sempre planeja para 30, 40 anos na frente. O aeroporto de Rio Preto tem uma limitação diária, né? A extensão de pista, ele tem uma certa tonelagem, porque o avião é a altitude da cidade e a temperatura média no mês mais quente do ano, que aqui é janeiro. Aí o avião, ou um avião 737, né, da Boeing ou um Airbus A320, né, ele para sair de tanque cheio, ele não pode estar com todos os passageiros, né, para poder decolar numa pista como a de São José do Rio Preto, né? Então, tem essa limitação que nós precisamos de um novo aeroporto no interior de São Paulo. Sim. Não tem nenhum deles. Talvez Arealva, lá em Bauru, mas fica um pouco isolado, né? Então, o aeroporto nasce para Olímpia, para não limitar os horizontes de crescimento turístico de Olímpia, né? E ele vai atender a região complementarmente a São José do Rio Preto. E também oferecerá uma alternativa de transporte de carga que, no futuro, tem um potencial, né, crescente, mas ele se justifica pelo turismo de Olímpia, ele já se justifica. E tem um prazo para isso, prefeito? Tem o que dá para projetar em termos de horizonte? Aí? Nós conseguimos a outorga do governo federal, porque assim como o saneamento é um serviço municipal, é o município que outorga para alguém. Então, aqui em Rio Preto, a prefeitura outorgou para o SEMAI, né, por exemplo. O aeroporto é o governo federal que tem que dar outorga. Há 2 anos o governo federal nos deu a outorga, nós temos 35 anos para implantar e operar. Nós já fizemos inúmeros estudos e projetos, né? Então nós temos o projeto básico, os quantitativos de obra, o valor de obra de cada componente, e nós temos em andamento o licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental, que é uma coisa lenta, demorada, deveremos até o final deste ano ter a licença de instalação autorizada,
privada. Em paralelo, nós conseguimos esse ano acelerar as tratativas com o governo federal. O governo federal, o ministro de Portos e Aeroportos é o Márcio França, que foi nosso governador em São Paulo, conhece a região, conhece Olímpia. O deputado Valdomiro Lopes é muito amigo dele, está nos ajudando. E o deputado federal Mota também é amigo dele. Então, nós demos sorte, nós temos uma dobradinha aqui em Rio Preto, que é o Mota e o Valdomiro Lopes, dois deputados que estão nos ajudando. Já estivemos com o ministro. E o governo federal tem uma empresa no Ministério que chama Infraero, que é a que faz os aeroportos. É a Infraero que nós estamos sentados, organizando como fazer o aeroporto, que recursos mobilizar, e isso está bem encaminhado. Tendo a licença de instalação, a gente deve abrir o ano que vem licitando as obras junto com o Infraero. O Infraero deverá ser o gestor. A prefeitura licita, contrata... A licitação é pelo município, Pelo município, mas o Infraero é o grande entendido, né? E essa parceria que é importante, mas começamos bem esse novo mandato dos nossos deputados e do ministro. Que bom. O senhor falou em questão de valores que já tem planilhado, dá para falar no quê, num aeroporto desse? E quem que vai financiar isso? É a iniciativa privada? Não, é público. Não é? E a gente pensa alguma coisa, fazer uma parceria público-privado, há algo da ordem de 80, 90 milhões. Quer dizer, a pista, o pátio de aeronaves e o terminal de passageiros, 70 milhões. Né? Aí os demais devem ficar da ordem de 10 a 20 milhões, que é bombeiro, instrumentação, sinalização, administração, o serviço de utilidade, que é, sabe, de resíduo sólido, esgoto, água, eletricidade, né? Então, 90 milhões é um bom número. Né? E ele, a princípio, como é um aeroporto que não existe, a iniciativa privada... a princípio, ela não se interessou. Quer dizer, nós deveríamos fazer com recurso público mesmo. Então, o governo federal já manifestou interesse e vai aportar recursos, a prefeitura também, né? E o Estado também já falou em ajudar, mas o governo federal já se pronunciou formalmente. O governo estadual nós estamos aguardando. Então, vai ser uma somatória de recursos. E a iniciativa privada, eu estou discutindo com o Infraero uma modelagem, talvez fazer uma parceria público-privada, para que a iniciativa privada explore a parte comercial. Então, terminal de passageiros, lojas, lanchonete, estacionamento, né? No futuro deve ter hotel, né? Então, isso, iniciativa privada e também... o terminal de cargas, né, que o aeroporto foi projetado prevendo isso, né, e aí a iniciativa privada poderá fazer. Então, o principal pista, pátio e o operacional deve ser recursos públicos mesmo, a fundo perdido. E a internacionalização dele também está certa, a concessão, a outorga que os senhores têm para internacional, porque aí em Rio Preto muito se tentou a internacionalização, inclusive para cargas, mas nunca conseguimos. Rio Preto já teve uma ZPE, né, e perdeu talvez por causa de logística, né? Mas o aeroporto aqui não comporta, não tem o retroporto também, né? Lá o de Olímpia, a outorga permite, né? O turismo nós vamos implementar, né? Agora, daí para frente, se vai ter voo para Miami, aí é o futuro, sabe? Aí o céu é o limite, né? A gente está projetando e os trabalhos com o turismo de Olímpia, porque nós tivemos no ano passado, fechamos dezembro, com 3,5 milhões de diárias hoteleiras. Isso é oficial, registrado. Mas nós tivemos mais 700 mil
que é o day use, o uso diário. Então, nós passamos de 4 milhões de usuários. Então, a gente imagina que para trazer 200 mil usuários do Brasil e da América Latina é algo factível e já é um número suficiente para dar equilíbrio econômico operacional para o aeroporto, para sustentar o aeroporto, né? Então, para quem está tendo 4 milhões de visitantes, ter 4.200 milhões por ano, prefeito. Por ano, o ano passado. O Termas, 2 milhões, o Hotbit, mais 1 milhão. Só que hoje, em média, as pessoas estão ficando 4 dias em Olímpia. Não é? Com esses grandes resorts, as pessoas estão ficando uma semana, 10 dias, na média dá 4 dias. Vai 2 dias nos parques, aí os outros 2 dias conhece a cidade, tem ali, o Parque do Dinossauro, tem os museus para visitar, fica no próprio resort, que são piscinas de água quente. E são as águas do Aquífero Guarani que são terapêuticas, que nós ainda nem exploramos isso, né, nem promovemos isso. Por exemplo, tem um pH de 9,5. Quando a gente compra água mineral no supermercado, eles falam lá pH de 6,5. O nosso tem 9,5, do jeito que sai do Aquífero Guarani, né? E é uma água fantástica, né, que eu acho que também tem um potencial enorme de crescimento, né, pela qualidade da nossa água, né? Então, as pessoas ficam nas piscinas, né? Então, esses 4 dias que a tendência é ir crescendo, virar 5 dias, 6 dias. Sem dúvida. Né? Ô, prefeito, vamos só dar uma passada para quem não sabe as atrações de Olímpia. A gente tem o Termas, né, dos Laranjais, que é o carro-chefe. Isso. Temos o Hotbit, que hoje já tem 1 milhão de visitantes ano. Que é a mesma proposta. O ano passado, né? Também, né? Ele é um pouco mais tranquilo, parece. Diferente. Né? Mais pra... O Termas é pura aventura. O Termas é um show, né? É o maior da América Latina e disputa com os da Flórida, né? Lá de Orlândia. Acho que só perde um da Flórida e um da China, um da China, parece. Né? Mas na China, e agora a China é um mar de gente. Não tem como né? competir. Né? Mas nós temos potencial de ser o segundo do mundo. O primeiro da China é complicado, né? Guangzhou, onde tem o maior parque, só Guangzhou tem 1 bilhão de pessoas. 5 milhões de habitantes numa cidade onde tem um parque, né? Mas para ser o segundo, eu acho que deve chegar lá. O Termas, por exemplo, está implantando e está importando um outro grande entretenimento, que é aqueles toboáguas gigantes, né? Que eles estão importando um toboágua que na descida ele tem 40 metros de altura e é uma espécie de boia para 5 pessoas, tem 2,5 metros de diâmetro e tem diversas paradas que os brinquedos, é uma coisa única no mundo que eles estão acabando de comprar. Pagaram 50 milhões de reais para ter uma ideia do que é o Termas hoje, né? Então, fantástico o potencial de crescimento. Esse é o único no mundo que eles estão que eles compraram e vão implantar, eu acho que mais um ano isso está rodando. Todos os anos eles têm uma última foi aquele lendário, novidade, né? Que tem até um looping. Então o lendário, que esse então agora é maior ainda, mais alto, né? E agora o Hotbit já é mais praia, mais criança, mais família ali, mais tranquilo, uma qualidade de serviço diferenciado, né? Então é um perfil um pouquinho diferente. Aí saiu o pós-parque, aí você tem o Parque dos Dinossauros, o Museu de Cera, né? E temos os museus que a cidade está implementando, né? O Museu de Arte Sacra, né? O Museu de Arte Sacra, a Estação Cultural de Olímpia, que tem as pinacotecas, exposições de quadros, mas lá está ficando pronto uma ala de artesanato, depois vai ter um cinema de arte, né? E nós temos o Museu do Folclore, que está sendo construído um novo Museu do Folclore lá no antigo recinto do Folclore, que está sendo todo repaginado. Aí é um projeto com a Fundação Roberto Marinho, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa diferenciada como museu. Antigo. Por que antigo o recinto? O recinto de Olímpia, ele tem 30 anos. Sim. Nós estamos repaginando ele. Tá? A gente refez a arena, a arena tá até assim, né? Tá camarins, os palcos. Agora a gente está levando o museu lá para dentro.
E nós vamos também refazer a parte que a gente chama de Vila Brasil, onde vai ter um restaurante temático, como a gente encontra em lugares como Buenos Aires, como Foz do Iguaçu, para ter shows todos os dias de folclore. Então, isso está em implantação. Então, a temática do folclore vai ter um crescimento grande lá em Olímpia, né? E no museu está a Fundação Roberto Marinho ajudando a gente na implantação, né, no projeto do museu em si, né, com o que tem de mais moderno, como eles fizeram lá no Rio de Janeiro, no Museu do Futuro, no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. É a primeira vez que eles vêm para o interior de São Paulo, né, aí vai ficar uma coisa bacana, né? E aí tem o Museu dos Bombeiros, que a gente tem uma tratativa, eles querem trazer para a Olímpia, né, o acervo, parte do acervo deles, então já tem o local. Então a gente não para de criar as novidades, né? Ali nós estamos fazendo uma nova saída de Olímpia, que é para Assis Chateaubriand, para Rio Preto, está sendo feito um grande viaduto, né? E nós fizemos a Avenida Benatti, que chega lá, e aí tem um parque, que é como se fosse um Ibirapuera, de 2,5 km de extensão ao longo entre o rio e essa avenida, e ali também vai ser um grande atrativo. Continuidade da Avenida Benatti, da Aurora Fortinelli, daquela rua do centro de Olímpia, que depois do Termas ela assume o nome de Benatti e vai sair lá na Assis Chateaubriand, e ali é um parque que a gente está construindo uma série de lagos, né? E ali está sendo projetado, ali deve ter um museu ao ar livre que é similar ao que tem lá em Minas, em Otins, lá em Brumadinho, só que com a temática da sustentabilidade. Então, são trilhas que você encontra galerias onde terá os temas da sustentabilidade, temas urbanos, né, de matas, dos rios, né, são galerias com a sustentabilidade como um atrativo nesse parque que a gente vai desenvolver. Então, essas coisas a gente vai implementando. Vai saindo. Prefeito, há muito tempo, desde que eu ainda trabalhava ainda no Diário da Região, sempre surge a conversa de um parque não aquático, não molhado, um parque seco. Falou-se uma época do Play Center, mas um grande parque. Não, isso tem essa tratativa? Houve? Como é que está essa... Assim, é uma tendência natural. Como aconteceu na Flórida, lá em Orlando, vai acontecer aqui. Hoje, o que tem implantação, tem lá a implantação de um outlet, né, grande, que é o turismo de comércio, as pessoas depois do parque, ou um dia que não vai no parque lá, vai ter uma área de entretenimento e alimentação grande, e as lojas de marcas, né, com preços favorecidos, né, da implantação. Esse é onde vai ser, prefeito? É na Avenida Benatti, depois do Termas. Depois do né? Está em implantação, assim, já está na metade implantado, né? Já é realidade. Já é realidade. Nós temos um parque seco com esses brinquedos, mas vai ser um parque permanente, mas não é grande com esses parques ainda de Orlando, ali no centro da cidade, se você conhece lá, é perto do Clube de Campo, que está em implantação, até o fim do ano está rodando. Esses brinquedos de parque de diversão, só que maiores e permanentes. Né? E tem um outro terreno onde o Play Center desenvolveu um projeto para implantar uma roda gigante de 80 metros de altura que ela estaria importando da China. O Play Center anunciou, já tem o terreno e estaria importando. Então, isso está em andamento. Agora, um grande parque, que a gente chama de parque seco, ainda não tem nada pronto, declarado em implantação. Com o tempo, eu acho que a economia do Brasil voltando a gerar, tendo renda para a população ter lazer, eu acho que é natural, né? Os parques molhados
molhado já temos 2, o próximo é um parque seco. Tem outros ainda menores ali em hotéis, né? Tem, Ou outro ali. Tem, tal. um ou outro ainda tem uns parques menores, lá no Mirante, né? Tem outro aqui na entrada da cidade, sim, né? E são menores, mas parque grande, um parque seco, ele é muito mais caro, mais intensivo em capital, é coisa de pelo menos uns 500 milhões de reais de investimento, então é uma coisa maior e também ele requer uma manutenção mais cuidadosa, sabe, porque vive tendo acidente nesses brinquedos secos, né? Então é outra pegada e sabe, ainda não está maduro. Tem um outro probleminha também, que é o nosso calor, sabe? Então você vai lá no Beto Carreiro, lá é um pouco, não é tão quente como aqui. Então, mesmo que tenha um parque seco, ele deverá ser um parque misto, porque aqui precisa ter sombra, precisa ter água, senão ninguém aguenta ficar num parque seco com esse sol escaldante que a gente tem aqui na nossa região. O normal é ter um parque misto, né? Perfeito. Bom, gente, estou conversando com o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha. Estamos falando aí do turismo na cidade, falamos do aeroporto. Questão de infraestrutura, prefeito. 4 milhões de pessoas, não é brincadeira, num ano, né? Diluído aí ao longo do ano. Fora as próprias necessidades da cidade, mobilidade. Como é que está projetos? A gente vê ali as saídas, não tem trevo, é tudo trevo em nível, né? Como é que tem tratativas para a infraestrutura da cidade, questão de água, energia, enfim, os leitos a gente tem, né? Mas a própria rede de alimentação, de comércio, como é que está isso? É aí que tem que andar junto, a iniciativa privada e pública, né? Então, e não pode parar. Então, esses trevos em nível é um desastre, é um atraso de vida, né? Mas o Estado agora está construindo o viaduto e as vias de acesso em desnível. O primeiro que está sendo feito já demorou para duplicar essas estradas para Rio Preto, para Bebedouro, para Barreto. Demorou, um trânsito enorme. O que a gente gera de impostos, sabe? Eu acho que se paga rapidamente o movimento que tem do turismo, né? O Estado, acho que deveria olhar com mais carinho para a nossa região e duplicar essas estradas nossas que ficaram para trás, com o Assis Chateaubriand, né? Está demorando muito. Até mesmo para Bonifácio. Ainda tem alguns trechinhos duplicados, mas se você pegar para Bebedouro, Severino, mas é muito pouco. Muito ruim, né? Então o Estado está atrasado, está em obras o primeiro trevo lá. Agora, na prefeitura, a gente tem conseguido dar atenção adequada. Então, o saneamento básico está bem encaminhado, não tem racionamento, o esgoto é 100% tratado, 100% recolhido, o lixo é a mesma coisa, a segurança, a gente tem um vídeo monitoramento integral da cidade, aí a gente implementou a guarda municipal, eu acho que é razoável, é grande, tanto é que agora, nessa crise das escolas, nós colocamos um guarda na porta de cada escola, além de um vigia. Não é armada, eu não concordo, pelo menos num primeiro momento. Eu acho que a guarda tem que ter anos de treinamento para depois pensar em armar, mas eu acho que ela tem que ser mais comunitária. Sim. Eu acho que a Armada é a Polícia Militar. Então, tanto a minha oposição quanto a dos vereadores foi no sentido de não armar, né? E a Polícia Militar, a gente trabalha juntos, né? Então, a segurança está bem, né? Aí a educação está bem, aí a saúde, a gente também tem investido, mas eu tenho um projeto e pretendo o ano que vem contratar de praticamente um novo hospital. Nós vamos dobrar a Santa Casa, vamos fazer um hospital novo, e isso a gente não pode parar. Quer dizer, a gente tem que estar se antecipando para não ter esses estrangulamentos, né? Então, na saúde, na segurança, na educação, no saneamento, isso está rodando. E no viário também, né? Porque aí a gente tem investido muito
aí tem que abrir novas vias, rotatórias, você tem que estar se antecipando e, a princípio, não tem estrangulamento. Um estrangulamento possível, que a gente também se antecipou, foi ali próximo da onde eu te falei, que é ali do Clube de Campo e do próprio Termas. Nós compramos pela Prefeitura uma área de 8 alqueires, onde nós vamos implantar um mega estacionamento para 2.000 carros e 300 ônibus e vans de apoio aos parques e ao comércio e os restaurantes, porque daqui a pouco não tem onde parar. Né? Então, se você for em Gramado, eu tive lá um pouco antes do Natal, Gramado, nas épocas de pico, está insuportável. Você não tem onde parar. Para você sair de Gramado até Canelas, você pode demorar 1 hora. Só tem uma rua. É um horror. Então, a gente comprou essa área para fazer um mega estacionamento e nesse estacionamento vai ter um sambódromo, que é para fazer os grandes shows de carnaval, de Réveillon, porque hoje a gente faz no estacionamento do Termas. Então, a gente tem que estar pensando na frente. Né? E é o caso desse, é o último terreno bem localizado que a gente conseguiu comprar, né? E agora é projeto, viabilizar recursos e construir, mas tem um planejamento cuidadoso lá em Olímpia para não faltar serviços para a população. E a população que mora bem atendida, porque senão ela não vai atender bem o turista e pode pôr tudo a perder. Tem que cuidar da população, que de nada adianta você ter uma pujança econômica com uma população infeliz. Né? Então, lá a gente cuida para que a população fique desonerada na área da saúde, que ela, se tiver algum problema de saúde, ela sabe que vai ser amparada. Hoje o hospital em Olímpia mesmo é a Santa Casa. Hoje apenas. É a Santa Casa. Aquele outro que existia ali para cima. Fechou, não existe, né? Aí nós até acabamos desapropriando e comprando o antigo prédio da Beneficência, mas não compensa reformar. Nós vamos construir um novo. É um projeto de 50 milhões que a gente já tem o projeto, agora está na fase de estruturação financeira. Né? Mas nós estamos licitando a concessão do serviço de água e esgoto. Né? E a ideia é passar para a iniciativa privada. É o departamento. Né? É o departamento, a autarquia, né? Nós vamos concessionar e obrigando a concessionária a dar um desconto de 5% na tarifa em relação ao que a gente cobra hoje. Vai ter um desconto de 5%, mas com os recursos que a prefeitura vai receber, a gente vai construir esse novo hospital para a cidade. Bacana. Desde que Olímpia, acho que faz talvez uns 10 anos já que virou estância turística, o que mudou de lá para cá? Porque parece que deu uma reforçada boa de caixa, um recurso de turismo. No município? No município. Olha, o turismo, por incrível que pareça, para a prefeitura, ele não é um grande arrecadador, sabe? Porque tributariamente, a prefeitura fica com o ISS. O ISS é uma alíquota de 4%, no máximo 5%. Eu falo de recurso estadual, não vem? Depois que vira instância, muito não vem? pouco, Muito pouco. É enganação. Porque o ICMS, que é o pesado, que é 18%, o município só fica com 25% disso. 75%, quer dizer, 3/4 fica para o governo do estado. Por isso que eles deveriam retribuir um pouco mais. Então, o turismo de Olímpia, ele faz com que cerca de 2 bilhões de reais sejam movimentados em compras. Isso aí gera algo como 150 milhões de ICMS por ano. Mas esses recursos vêm muito pouco para o município, fica tudo no governo estadual, porque a área de turismo é pouco considerado no valor agregado que é computado para a devolução do ICMS para o município. Né? Então, por isso que há uma certa injustiça tributária com os municípios turísticos, que aí o governo criou essa figura das instâncias turísticas, que distribui 4 milhões por ano para o Olímpia. 4 milhões não é nada. Sabe, sinceramente, para a Olímpia... Dá para plantar umas árvores ali. Para quem mobiliza 2 bilhões por ano e transfere 150 milhões para o Estado, receber 4 milhões de volta é uma injustiça. É isso que o Estado precisaria olhar com mais cuidado, com mais atenção, porque nós estamos exportando ICMS
o governo do estado. Então, ele tem dinheiro para ajudar em aeroporto, em duplicação de rodovia, sabe? Para ajudar o movimento, para o turista continuar vindo com segurança, com conforto, sabe? Mas tributariamente há uma certa injustiça e não tem tido a contrapartida que eu acho que deveria. Só para a gente avançar aqui, estamos meio... O senhor tem compromisso? Uma das reclamações, não seria uma reclamação, um dos apontamentos que eu ouço de quem frequenta o Olímpia é o custo de hospedagem, de hotel, que falam, é mais barato ficar uma semana no Nordeste do que 4 dias em Olímpia. Por que isso, prefeito? Não, é uma modelagem? Não, Olímpia tem de tudo. Não é? A hotelaria gigante, você pode ter diária de R$150 a R$1.500. Depende do gosto, de quanto quiser gastar. Não, lá tem de tudo. Tem de tudo. Não é? Não, aí depende do hotel que você quiser, vai ficar caro, né? Claro. E agora, você economiza no transporte. E tem os ingressos dos parques, né? Você, ingresso do parque aí, hoje, da ordem de R$120, criança R$60. Nada mortal, né? Eu acho que não. Não é para quem sai de férias, né? E não é um turismo caro, sabe? Não, se você tiver que ir para Gramado ou mesmo para o Nordeste, é que tem esses pacotes, depende do hotel que você fica. Olímpia trabalha com esses pacotes, CVC, essas coisas? Muito pouco. Né? Eu acho que é aí que o aeroporto vai ajudar, o aeroporto deverá colocar a Olímpia num patamar de marketing, de vendas nacional com esses pacotes, que hoje você vai para o Nordeste e tem que comprar uma semana. Sim. E uma semana aí tem uma economia de escala, baixa a diária, o voo fica mais barato. Fecha então, aqui a hora que a gente tiver o aeroporto de Olímpia, nós vamos vender Olímpia. Aí nós que vamos trazer nós vamos trazer para cá, né? Pelo menos de quem não tem praia, com certeza virá para cá. Quem não tem praia tem poder aquisitivo, né? Que está mais localizado no Sudeste e as regiões do agronegócio pujante, como Mato Grosso. Era o que eu ia até perguntar para o senhor. Tem um mapeamento de onde são os turistas que vêm para hoje, como é um turismo regional, vem de carro, 60% é a Grande São Paulo, né? E 20% é o interior de São Paulo e 20% outros estados. O maior emissor é Minas Gerais e depois o Mato Grosso do Sul. Tem sido, né, nos últimos anos. Né? Depois aí pulveriza os outros estados. Mas a Grande São Paulo é uma enormidade. Né? São 24 milhões de pessoas. É muito grande. Né? E tem gente que faz o bate e volta, né? Pega o ônibus, chega, passa o dia e... Tem muito ônibus para Olímpia, principalmente no Termas, né? Mas é mais aí do interior, eu acho. São Paulo, aí a pessoa vem e fica hospedado, vem para ficar. Fala um pouquinho da região metropolitana, prefeito. Qual que é a importância? A gente teve recentemente aprovado, aí teve um movimento para incluir, originalmente não estava Olímpia e Severina, né? Aí acabou se incluindo as duas cidades. O que isso significa para a Olímpia? Muda alguma coisa? O que o senhor planeja para o futuro? E se dá para a gente falar que no futuro é Rio Preto que vai fazer parte da grande Olímpia? Não, olha, Olímpia, eu lutei muito para que Olímpia viesse para São José do Rio Preto, porque a vida do olimpiense é ligada a Rio Preto. Economicamente, socialmente, né? O olimpiense é saúde, educação, comércio, vive aqui, não é Barretos, né? Porque Barretos é uma instância burocrática do governo do estado, né? A nossa vinculação é com Rio Preto. Agora, por lei, nós estamos na região metropolitana de Rio Preto, Olímpia agrega a dimensão do turismo para a região metropolitana. Então, Rio Preto é muito forte na área de serviços, né? E no turismo é um segmento dos serviços que Rio Preto e nenhum outro município aqui tem a força de Olímpia. Mas hoje, a região metropolitana de Rio Preto, ela pode se colocar como está entre os 10 destinos que atraem mais turistas do Brasil. Então, Rio Preto hoje pode falar, não, nós temos um polo turístico igual Fortaleza, igual Salvador, nós estamos entre os 10 do Brasil. Né? Olímpia agregou isso para a região metropolitana. E a região metropolitana, é importante que a gente veja ela como
uma conjunção de esforços, sabe, uma possibilidade de um planejamento integrado que ajude os municípios como um todo, inclusive Rio Preto, em questões comuns, como é a saúde. Nós temos fila de ambulância, congestionamento de ambulância no HB. Sabe, nós temos que estudar o conjunto da região de 1 milhão de habitantes, né? E aí, metade da Santa Casa de Nova Granada está fechada. E Bonifácio a mesma coisa, e Mirassol a mesma coisa, né? Lá em Olímpia eu abri, né? E vou duplicar. Mas é essa otimização para que até a média complexidade seja resolvida nessa cidade e o HB seja a excelência que ele é da alta complexidade. Te dando um exemplo, né? Mas assim deve ser também pensado no saneamento. Vamos buscar água no Rio Grande? Tem que buscar, né? Mas além de Rio Preto, vai deixando água em Nova Granada, Palestina, Guapiaçu, Cedral, Mirassol, sabe? O SEMAI pode ser um grande vendedor de água bruta para essa cidade. E no lixo, a hora que você tem 1 milhão de pessoas, gera 1.000 toneladas dia de lixo. Aí você pode ter uma usina, né, uma usina processadora para reciclar grande parte do lixo, né? Então tem essas economias de escala. E no transporte, né, na logística, aí tem um planejamento onde você tem as rodovias, o aeroporto, a ferrovia, né, e a própria mobilidade urbana, o anel viário de Rio Preto, um grande anel, né, e a mobilidade de Rio Preto. Eu acho que precisaria pensar até na própria atividade industrial de Rio Preto. Talvez fazer um grande parque industrial na zona norte de Rio Preto. Senão fica esse efeito pendular da população, né? Igual é a zona leste de São Paulo que vem trabalhar no centro. Talvez em direção a Nova Granada implantar um grande parque industrial aqui na região metropolitana de Rio Preto. Então, esse planejamento conjunto, até porque no diagnóstico que a Fundação de Pesquisa Econômica da USP fez para a região metropolitana, que terminou em dezembro, mostra que 40% dos empregos em carteira de Badibacite trabalham em Rio Preto. 50% de Ipiguá trabalha em Rio Preto, 20% de Nova Granada de 100 trabalha em Rio Preto. Só Olímpico de Estou é só 5%, porque lá tem atividade, mas nós estamos recebendo mais de 5% de Guaraci, de Severina. São dezenas de vans de ônibus que estão indo para o Olímpio todos os dias. Mas esse efeito pendular tem que ser pensado, né? A mobilidade dessas pessoas, a localização de centros industriais e comerciais e de logística para poder dar qualidade, competitividade para todos esses municípios. Na Nova Granada tem, eu acho que 22 mil habitantes, tem uma indústria. Sabe, talvez um parque industrial em direção a Nova Granada, como tem em direção a Mirassol. E veja o que aconteceu em Mirassol, explodiu, né, em termos de expansão, como o Badibacite também está explodindo, né? Então, a região metropolitana, ela é uma forma de organizar o espaço urbano de forma colegiada, porque nós temos uma concentração da população em torno de Rio Preto. Só uma dúvida rapidinho, que o senhor citou a questão do lixo. Olímpia tem aterro próprio? Não temos. Todo mundo usa o aterro de Onda Verde. Tem um aterro para uma região de 2 milhões de habitantes. Nós temos 1 milhão na metropolitana, vai tudo para lá. E a CETESB não deverá mais autorizar novos aterros. Agora vai ter que ser usina. O lixo chega, metade é matéria orgânica. Essa metade tem que virar matéria orgânica. Usa o lodo de esgoto para enriquecer e acelerar a produção de material composto e vamos colocar nesse enorme canavial que nós temos na nossa região para reciclar, né, esse material. Os outros 50% são materiais recicláveis. Madeira, plástico, e ferro, vidro, isopor, vai por aí afora, né? Sim. Que a gente está jogando debaixo do tapete, aterrando, né? Eu acho que, pensando a região para daqui a 30 anos, temos que estudar
uma grande usina que só dá para fazer se somar todo mundo. Consórcio coisa de para ter economia de escala. Pode até ser com uma PPP, deveria ser com a iniciativa privada, mas projeto grande para 1.000 toneladas, né? Eu acho que tem que ser uma coisa assim, como um exemplo, por exemplo, do próprio lixo. Né? Sim. Ô, prefeito, fala um pouquinho do social. Rio Preto está enfrentando um problema grave social, que são as pessoas em situação de rua, dependentes químicos. Olímpia, por ser, claro, um polo regional também, aí, turístico, como é que está lidando com isso para não deixar esse problema sair do controle, como estava acontecendo aqui? Aí a sociedade se uniu, empresários, comerciantes, o próprio poder público, para tentar estancar e resolver esse problema. Esse é um problema das grandes cidades todas, e as cidades médias já começam a viver Olímpia tem sofrido esse problema? Tem, a gente monitora, a gente tem cadastrado um por um, e a gente procura, a gente oferece, tem casa-abrigo, casa de passagem, tem uma série de estruturas, a gente assiste as pessoas, mas aí é multidisciplinar, né? Tem problema tem muito alcoólatra ou dependente químico. Aí requer, sabe, tratamento, às vezes internação. Então, é um problema que cresceu recentemente, mas que vai exigir cada vez mais dos municípios. Eu acho que é melhor a gente cuidar disso. Lá a gente está cuidando, Rio Preto parece que está começando a entrar no eixo, né, que agora veio para ficar. Né? Assim como veio para ficar esse problema da violência nas escolas. É um absurdo, é inaceitável. A gente assistia na televisão lá nos Estados Unidos, chegou aqui. Aqui nós vamos ter que conviver, escola portão fechado, muro alto, sabe? Aí vigia, detetor de metal, e isso infelizmente veio para ficar. Então, são coisas que a gente tem que estar atento, né, e atuando para não crescer. Né? Então, a gente está tendo uma abordagem multidisciplinar, que é assistência social, tomando a frente, né? Mas é permanente. Agora, eu acho que nós vamos ter que conviver com isso. Na minha opinião, nasce mais dos usuários de droga, né? A dependência química e um pouco do alcoolismo. A dependência química, acho que até pior, né? É uma abrangência maior, porque ficou barato, né? Esses são os pequenos furtos, esse problema de furto de material metálico para reciclagem, né? De fio, virou um inferno isso, né? Em todas as cidades, né? De semáforo, iluminação, captação d'água, isso mais aquilo, que é para usar a droga, né? O usuário, eu acho, em grande parte. Aqui em Rio Preto, às vezes, a gente tem o BS que fica fechado 2, 3 dias porque os caras roubaram os fios. Escolas. A estação de bombeamento de água, é uma coisa... Agora, não tem como vigiar. E telemonitoramento tem que fazer um Big Brother, né, e guarda municipal, e aí assistir essas pessoas o máximo possível. Muito bom, gente. Tá aí o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha. Prefeito, eu queria falar um pouquinho de política com o senhor, rapidinho, antes de a gente encerrar, mas quer falar mais alguma coisa de Olímpia que talvez o senhor queira falar? Acho que falamos tudo, né? Acho que tudo. Olímpia está indo bem, temos feriado essa semana, 50 mil pessoas, como foi no outro feriado. Chega nos feriados, 50 mil. Né? Chega num fim de semana normal, 30 mil. Na baixa estação, um dia que não tem ninguém, tem 5 mil pessoas. Aproveitando esse é o nosso prefeito, potencial. Eu tenho alguns amigos comerciantes, empresários ali do centro, eles também reclamam um pouco que o investimento é muito lá para aquela região do Termas, que... Parece que o poder público deu uma esquecida ali do centro. Não esqueceu, não. É que a gente tem que ser realista, sabe? É lá que está o comércio, né? migra. Sabe, aqui em Rio Preto, sabe, o comércio hoje, ele não é mais centralizado, tem muito comércio nos bairros. Olímpia mesmo, a zona leste de Olímpia, o comércio lá é impressionante. Abre toda semana. Lá na Alberto Albergue, na Avenida Alberto, onde tem o Harmonia, Morada Verde, abre uma loja por semana. E lá eu estou fazendo o contorno viário, vai explodir aquilo lá. Aí não adianta. Então, aí você tem o comércio digital.
sabe? Então, aí, Magazine Luiza, hoje é uma lojinha e vende tudo digitalmente, né? Então, o lojista tradicional de uma loja de roupa, de sapato, hoje nos bairros tem comércio, como aqui em Rio Preto tem, né? Ou os shoppings aqui, né? Eu acho que isso, infelizmente, as pessoas precisam ou aceitar a realidade ou se reciclar e abre uma filial no bairro também, para não perder o bonde, né? Não tem mágica levar o turista lá na marra. E o turista, centro, né? Turista que vai em Olímpia, ele não vai lá para comprar sapato, sabe? Nem comprar um óculos de grau, nem uma geladeira, sabe? Por isso que ele vai, porque a gente chama o Vale do Turismo, né? E a gente, como administrador público, a gente tem um planejamento urbano para que esses grandes investimentos não agridam a cidade e alterem a qualidade de vida de quem mora lá. Por isso, eles vão para o Vale do Turismo. Sabe? É que lá é muito investimento privado, não é público. O lojista está misturando estação. Sabe? Porque ali no centro, tá bom, vou fazer um calçadão, não vai mudar nada. Sabe, a gente tem melhorado as praças, né? Mas o nosso turista, geralmente é casal com criança, ele vai tomar sorvete mesmo, vai na lanchonete comer um sanduíche, um pastel, ou fazer uma refeição. Ele não vai lá no centro, sabe, na Pernambucana, né? Não vai, né? Tá certo. Prefeito, falar um pouquinho de política, o senhor tem mais aí 1 ano e meio de mandato, né? Não pode ser candidato, o senhor está no PSD, como é que está a conversa de sucessão em Olímpia? A gente tem o Geninho aí, o ex-prefeito Geninho, de volta no jogo de Olímpia, né? Acabou não disputando a eleição para deputado, né? Perdeu aí, saiu vice do Rodrigo Garcia. O senhor está aliado dele? Como é que é? Quem é o nome do senhor lá? Como é que está o xadrez de Olímpia? Eu não sou um político de carreira, né? Eu não sou de formar grupo. O senhor é engenheiro, né? Eu sou engenheiro, eu sou um gerentão, né? E estou no PSD, que eu tenho amizade com o Gilberto Kassab, que é o presidente. Nós estudamos na mesma faculdade. Eu fiz engenharia civil, ele também na Politécnica. Ele é um pouquinho mais novo que eu, mas na mesma época. Depois nós fomos deputados juntos, né? E eu me identifico com ele. E o PSD é um partido de centro. Ele não é nem de esquerda nem de direita, ele é de centro e ele busca resultado para a população. É o desenvolvimento econômico com preocupações sociais. É isso que a gente pensa, que a gente faz. Lá em Olímpia, eu acho que todo prefeito tem obrigação de apresentar um nome para a população. Se a gente acredita que fez um bom mandato e que esse mandato deve se prosseguir, a gente tem obrigação de oferecer um nome. Eu vou oferecer um nome e não é o do Geninho. Quer dizer, o Geninho não me apoiou, eu não apoiei ele. Nós trabalhamos juntos pelo bem de Olímpia. O meu mandato, o mandato dele como deputado, mas nós temos linhas de pensamentos diferentes, né? Então, eu terei um nome do PSD candidato em Olímpia. Vai ter ou já tem? Não tenho ainda, né? Não tenho. Mas eu penso em alguém com um perfil parecido com o meu. Eu acho que as cidades precisam de resolvedores, sabe? Gente que produz resultado para a vida da população. É o que interessa, o resto é discurso, promessa vazia, né? Então, eu pretendo apresentar um nome. O Geninho mudou para Olímpia de volta, né? Deve ter levado o título de eleitor dele para lá. As pessoas falam que ele pode vir a ser candidato, né? E, de fato, eu conversei com ele, ele está pensando em ser candidato. Se ele não for candidato, ele vai ter um nome que ele vai apresentar para a cidade e a população vai escolher que estilo de administração a população prefere. E a gente tem que respeitar a escolha da população. Vai ter 2 modelos, 2 ex-prefeitos apresentando 2 nomes, né? E aí a população escolhe o que achar melhor para a cidade, né? Vou dar uma provocada aqui no senhor. Na sua avaliação, ele errou em não se candidatar à reeleição e embarcar nessa aventura do Rodrigo Garcia? Ele que tinha aí uma reeleição praticamente segura, enfim. Eu acho que ele não teve escolha. Ele não errou, ele foi convocado pelo Rodrigo a ser vice, ele não tinha o que fazer. Quer dizer, o Geninho, ele
cresceu e a vida política... Por causa do Rodrigo, por causa do Rodrigo. Na hora que o Rodrigo convocou, ele não tinha o que fazer. Uma pena, né? Ele seria reeleito, estaria... Né? É que lá atrás, né? Não, vamos ganhar a eleição. Todo mundo pode ganhar, não deu certo, né? Mas não foi um erro do Geninho. Ele foi convocado, ele tinha que atender o Rodrigo, né? Eu penso assim. Perfeito. Para a gente encerrar, prefeito, PSD, o seu partido, está na máquina estadual, está na máquina federal. Como é que é o relacionamento do senhor com o governador Tarcísio, agora com o presidente Lula, PT, o Republicanos, o Tarcísio? A gente tem, o senhor disse, o Kassab, o homem forte do Tarcísio, tem o Eleuso também, secretário de Saúde, mas aí tem ministros do PSD aqui também. Em São Paulo... Eu conheço o doutor Eleusis, tenho amizade com ele, o Kassab, né? E estou no partido, né? Aí tem o Igor agora aqui coordenando a região, o escritório de governo, tem o Guilherme na DRS, é tudo gente ligada ao PSD, né? Então, eu estou bem posicionado nessa área, mas ainda não tive uma aproximação com o governador. Então, já conversei com o Campeche, vejo eu sou com muita simpatia o perfil do Campeche, ele está ajudando muito a região e é um interlocutor junto ao governador, né? Mas o governador ele tem um bom perfil, eu acho muito parecido com o meu. Sabe, ele é engenheiro também. Ele é um engenheirão com uma boa formação lá atrás, né? E uma boa experiência e não tem projetos políticos pessoais. Ele é desprovido de vaidade. Eu acho que ele vem para fazer o melhor governo possível. Ele vai dar certo, eu acho, né? Mas eu ainda não tenho uma relação, tive com ele já nesses eventos, mas não tive conversas maiores com ele, né? Mas eu acho que aqui a gente não deve ter problema, não. E nós temos deputados também, porque são interlocutores, né? O Valdomiro é um que está muito próximo do Eleusis, o próprio Itamar, que sempre ajudou a gente lá em Olímpia, e foram os mais votados lá em Olímpia, né? E o Carlão Pignatari, que também foi quem eu apoiei com mais força, né? Então, nós temos 3 aqui, os 3 foram bem votados lá, o Valdomiro, o Itamar e o Carlão está bem no plano estadual. No plano federal, eu acho que o governo federal ele está com uma velocidade inicial maior que a do Tarcísio. O Tarcísio, ele e a equipe dele ainda está tateando e conhecendo o Estado. O governo federal, eles já sabiam tudo como era, já saíram cantando pneu. Então, eu acho que as coisas estão andando mais rápido, né? E no plano federal, quando o Geninho, eu apoiava o Geninho, quando o Geninho virou vice, eu rapidamente fiz uma avaliação, falei, não, eu vou apoiar um outro federal e apoiei o Mota. Foi uma iniciativa minha e eu já tinha dado um apoio lá atrás para ele na outra eleição, mas através de um vereador, e nessa não, eu mesmo me envolvi e o Mota se elegeu, está bem, é um interlocutor importante para a nossa região no plano federal. Relator do orçamento. Agora é relator do orçamento, melhor ainda, né? Então, está bem posicionado. Aí... Eu não tenho uma postura de radicalização, eu tenho boas relações no PL, que eu fui do PL, e tenho boas relações no PT também, né? Então, já comecei a dialogar com o Alexandre Padilha, que é muito bem votado em Olímpia, que está muito bem posicionado, né? Então, eu tenho um perfil político de fazer uma costura mais ampla, sabe? Então, nessas horas é importante porque você ajuda um pouco cada um, né? E as portas ficam abertas, né? Então, mas eu acho que no governo estadual está mais lento, mas tem um potencial melhor de se sair melhor. O governo federal está mais rápido, mas eu acho que vai ser uma pedreira para o Lula, porque lá ele tem um Congresso muito difícil,
sabe? Você tem um bloco de 175, o blocão, né, que o Arthur Lira montou, tem um outro bloco de 142, onde está o PSD, o MDB, o Podemos, né, o Republicanos. Então, só aí nós temos quase 320 deputados, dá para fazer uma emenda constitucional. Aí você tem mais 90 do PL. Então, nós temos 400 deputados federais que têm possibilidade de ter uma interlocução muito fácil e rápida para definir a condução que o país vai ter por parte do Congresso Nacional. Que hoje o Brasil é uma coisa de louco, o Brasil. Nós temos um presidencialismo parlamentarista. Sim. Quer dizer, o parlamento tem força. O presidente tem a caneta, mas ele é dependente do parlamento. Por isso que eu acho que o Lula não vai ser fácil ele caminhar. Já o Tarcísio não, é mais fácil. Né? Mas o Lula é experiente, os governadores dele, que viraram todos ministros, né? Mas, na minha opinião, ainda não está claro como vai ser essa relação do Lula com o Congresso Nacional. Enquanto eles não se arrumarem, não dá para arriscar. A gente vai ver isso agora na votação. Vai começar o jogo. O jogo ainda não começou. Aí, né? Agora, no arcabouço, né? Tiraram fiscal, essa palavra aí, vai ser um primeiro teste, né, para estabelecer. Bom, o Bolsonaro não foi diferente. Demorou 2 anos para o Bolsonaro chegar num acordo com o Centrão e começar a governar. O Lula, eu espero que consiga isso antes, mas não vai ser fácil, porque o Lula, ele é um pouco refém de uma série de condições que o PT carrega, né, que tromba de frente com a bancada, né? Por exemplo, a bancada ruralista, que está tudo lá dentro desses blocos. Né? Por exemplo, né? Evangélico, ruralista e o próprio, as forças econômicas, a indústria. Tem muita gente nesse jogo aí que está lá dentro no parlamento. Né? E o PT, não sei até que ponto, até onde eles vão para fazer as concessões que eles têm que fazer para achar um equilíbrio com o Congresso. Essa é a pedreira que o Lula encontrou. Senão não governa. Prefeito, para finalizar, futuro político do senhor vai sair a deputado? Não, 2026? Não tenho pretensão nenhuma. Eu já fui deputado, não gostei, não gosto. Se eu tiver que ser, é porque precisou. Não tem jeito, tem que sair, o Kassab, a região precisa, mas não é o meu sonho de consumo, não. É ficar quietinho, ajuda, eu gosto de dar palpite, ajudar aqui na região metropolitana, como estou ajudando o Edinho, sou vice-presidente e eu acho que está em boas mãos. O Edinho é uma figura política generosa, sabe, ele para o diálogo e para as posições dele, né? Então, missões assim eu gosto, sabe? Amanhã o Kassab, não, me ajuda a organizar o Tarcísio, alguém, né? Não, vamos organizar isso. Eu sou um fazedor, sabe? Eu sou mais de planejar e de empreender do que ficar conversando muito, sabe? Então, não tenho pretensões eleitorais, não. Tá certo, gente. Tá, então, o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, falando aí sobre a cidade, a pujança, o crescimento, o desenvolvimento de Olímpia, que quem viu Olímpia uns 30 anos atrás e vê hoje nem acredita, né, prefeito? Quero agradecer ao senhor, desejar boa sorte aí nesse 1 ano e meio de mandato e que as coisas saiam conforme o planejado, principalmente o nosso já aeroporto internacional, né? Obrigado, prefeito. Eu que agradeço e com certeza a Olímpia vai estar contribuindo com a região metropolitana, a gente vai estar puxando o turismo, né? E eu quero mais uma vez cumprimentar a Câmara de Vereadores de Rio Preto por ter um órgão tão bem organizado como vocês têm aqui na TV Câmara, com uma equipe que tem um histórico, né, no jornalismo de Rio Preto e da nossa região, da maior qualidade que eles conseguiram implantar aqui. Por isso eu agradeço o nosso presidente Paulério e a todos os vereadores dessa casa. Estamos sempre à disposição, prefeito. Obrigado. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado
logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da programação, mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto e também no Facebook Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lembrando sempre que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, de entrevista, de reportagem e tudo mais. O número está aí na tela e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br, também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eudi Russo, GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto. Valeu!